Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, sexta-feira, 15 de março. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Parlamentares querem usar dinheiro de royalties do petróleo para a educação. Veja como foi a audiência conjunta sobre as novas regras do Fundo de Participação dos Estados. O Ministério do Trabalho deve revogar a suspensão de registros sindicais de colônias de pesca. Representantes brasileiros são convidados para acompanhar eleições do Paraguai. E projeto de lei destina recursos para estudo de doenças raras. Agora, no Senado em Dia. O Palácio do Planalto publicou hoje no Diário Oficial a decisão que redefiniu a partilha dos recursos provenientes dos royalties do petróleo, inclusive em áreas já licitadas. Aqui no Congresso, parlamentares começaram a debater a medida provisória que determina o uso desse dinheiro apenas em educação. A MP 592 foi editada em dezembro, logo depois que a presidente Dilma Rousseff vetou partes da lei dos royalties. Com a derrubada dos vetos pelo Congresso, alguns parlamentares ficaram na dúvida. Essa MP, ela não perde um pouco a sua eficácia, a sua finalidade? O presidente da comissão mista pediu um parecer à Advocacia Geral da União. A AGU recomenda que o Congresso vote a medida provisória para evitar a insegurança jurídica. Com a rejeição dos vetos, a MP 592 chegou a ser apontada como uma saída para os estados que perdem com a nova lei dos royalties. Parlamentares negociavam incluir no texto o repasse de dinheiro da União para Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo. Mas o líder do governo no Congresso disse que essa possibilidade não existe. Sobre compensação está totalmente resolvido, está fora da agenda política brasileira. Já o relator da medida provisória não foi tão categórico. O maior ponto conflitante entre a medida provisória e o que foi estabelecido é a questão da distribuição dos royalties, evidentemente. Isso pode ser, até no limite, modificado novamente. E se nós tivermos um acordo político, isso com certeza será modificado. Em 2013, a arrecadação do país com royalties e participações especiais é estimada em 33 bilhões de reais, valor que deve dobrar até 2020. A novidade na medida provisória é destinar todo esse dinheiro para a educação, mas o relatório pode mudar. Há um debate na comissão que defende que uma parte significativa, talvez 50%, seja usado para a educação e uma outra parte possa ter mais liberdade, ser usada, por exemplo, na saúde, na infraestrutura, no meio ambiente. O Ministério das Minas e Energia e a Agência Nacional do Petróleo também sugeriram mudanças no texto. Pela lei em vigor, os 831 municípios produtores terão que fazer uma escolha: ou recebem royalties ou uma parcela do fundo especial criado pelo governo com o dinheiro do petróleo. Para os técnicos, a regra pode causar confusão. A decisão de um município interfere na decisão, no valor a ser recebido por todos os outros, que, por sua vez, vão querer rever a sua decisão em função dos novos valores. A nossa proposta é que não haja essa opção e que haja o pagamento pelas duas situações. No próximo dia 19, a comissão mista que analisa a medida provisória 592 vai ouvir representantes da Confederação Nacional de Municípios e da Associação de Municípios Produtores, que têm posições contrárias sobre a partilha dos royalties. As novas regras do Fundo de Participação dos Estados foram tema de uma reunião conjunta ontem nas comissões de Constituição e Justiça, de Assuntos Econômicos e de Desenvolvimento Regional e Turismo. O convidado foi o coordenador do Conselho Nacional de Política Fazendária, Cláudio José Trinchão Santos. Em pauta, a proposta do senador Walter Pinheiro, relator das 8 matérias sobre o tema, que aguardam deliberação do Senado. O representante dos secretários estaduais de Fazenda disse que a definição dos novos critérios de distribuição do FPE é um assunto polêmico, que divide os estados. Todos temem perder receitas com as mudanças. Qualquer tipo de ajuste que se faça em que traga redução, por exemplo, de receitas para estados do norte, Amapá, Acre, Rondônia, Roraima, traz um impacto fulminante para as finanças públicas desses estados.
Em contrapartida, os estados que têm a baixíssima capacidade, como Maranhão, Piauí, Alagoas, Bahia, necessitam de receitas para poderem realizar suas políticas públicas. O secretário e os senadores concordaram que o uso do PIB per capita como principal regra para a distribuição dos recursos do FPE não reflete a realidade econômica e social dos estados. Portanto, não promove o equilíbrio regional. Hoje, quanto maior o PIB, menos o estado recebe. Quando você faz qualquer questão, ou receita líquida ou PIB líquido, você distorce por quê? Porque você pega uma receita, divide pela população desses estados, que é pequena, mas o estado tem as mesmas obrigações e a mesma estrutura de um estado grande. Basta um bilionário de Roraima que mora no Leblon para distorcer toda a estatística do estado de Roraima, porque ele eleva de tal maneira o per capita que distorce. E isso acontece com o Ceará. O relator do projeto, o senador Walter Pinheiro, propõe substituir o PIB per capita pela renda domiciliar no cálculo da parcela de cada estado no FPE. A medida pela renda de cada domicílio traz exatamente o dado a partir da leitura de cada realidade existente no estado. O projeto, que vai à votação em plenário no dia 19, cria novas regras provisórias de distribuição do fundo. Elas seriam reavaliadas depois de um período de transição. Fica garantida como receita mínima os valores que os estados receberam em 2012. A partir da manutenção de um piso e qualquer que seja a transição seja de uma forma suavizada, há uma possibilidade de uma adequação das receitas e despesas, as demais receitas e despesas, à nova realidade. Cada estado elaborou um plano plurianual e cada estado elabora um orçamento anual. Então, o que nós estamos dizendo aos governantes é que eles vão ter a oportunidade de processar as suas contas até depois, inclusive, do seu exercício do mandato, já que o PPA vigora um ano depois, de maneira que não vai sofrer baixa na sua arrecadação. E o Fundo de Participação dos Estados vai ser o assunto da primeira sessão temática do Senado, marcada para terça-feira que vem. O projeto, que previa as sessões temáticas, foi aprovado pelo plenário do Senado no início do mês. O objetivo dessas sessões é aprofundar o debate de assuntos de interesse nacional. A unificação da alíquota do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, foi tema de uma reunião ontem na presidência do Senado. Um projeto de resolução que tramita no Senado prevê a unificação da alíquota do ICMS interestadual em 4%. Atualmente é de 7% ou 12%, dependendo do estado. O presidente do Senado, Renan Calheiros, recebeu os representantes da Central-Geral dos Trabalhadores do Brasil e da Associação Brasileira Pró Desenvolvimento Regional Sustentável. Eles disseram que a redução do ICMS vai desestimular a permanência de indústrias no Nordeste brasileiro. Acabou o incentivo fiscal, evidentemente que isso vai prejudicar todo esse processo produtivo. E as empresas vão procurar outro lugar onde tem um incentivo fiscal maior. Ele nos colocou que vai apoiar principalmente os trabalhadores que precisam de uma visão mais social neste momento. Nós estamos discutindo o social, nós só estamos discutindo o financeiro, e finanças não é tudo. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária fez ontem uma audiência pública para discutir uma reivindicação trabalhista dos pescadores profissionais. Durante a reunião, o ministro do Trabalho, Brizola Neto, se comprometeu a revogar a decisão que suspendeu os registros sindicais das colônias de pesca. Em todo o Brasil existem 1.200 colônias de pescadores. São mais de 1 milhão de pessoas que vivem da pesca. A Constituição de 88 equiparou as colônias a sindicatos e a regulamentação veio em 2009. No ano seguinte, uma portaria do Ministério do Trabalho estabeleceu regras para a sindicalização. 300 colônias conseguiram o registro sindical. Mas uma outra portaria publicada em janeiro deste ano suspendeu os processos de registro que estavam em tramitação no Ministério do Trabalho. E este foi o assunto debatido na audiência pública aqui no Senado. No debate com representantes dos Ministérios da Pesca, da Previdência e do Ministério Público do Trabalho, o ministro Brizola Neto justificou por que suspendeu os registros. Como aplicar a legislação vigente, que é o que determina
a Constituição Federal em municípios que concentram, muitas vezes, mais de uma dezena de colônias. Qual o procedimento que se deve fazer para garantir a plena representação sindical? O presidente da Confederação Nacional dos Pescadores sugeriu a fusão de algumas colônias e o ministro se comprometeu a revogar a portaria. Foi feito aqui um acordo, né? Voltar normalmente a situação de registro e aqueles pontos pontuais a comissão vai tratar da fusão. O entendimento aconteceu entre a Confederação, entre o Ministério Público e também com relação aos técnicos do Ministério do Trabalho. Então nós entendemos que essa portaria deverá ser revogada nos próximos dias, assim como disse o ministro Brizola Neto aqui nessa audiência pública. A Comissão de Assuntos Sociais vai hoje a Porto Alegre debater o projeto que institui o Estatuto da Juventude. O texto pretende consolidar políticas de governo para essa faixa da população. A reunião ocorre a partir das 9 horas na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O presidente do Senado, Renan Calheiros, recebeu ontem parlamentares paraguaios, acompanhados de deputados e senadores brasileiros do Parlasul, Parlamento do Mercosul. O grupo trouxe um convite do Tribunal Superior Eleitoral do Paraguai para que representantes brasileiros acompanhem as eleições presidenciais naquele país. Os senadores e deputados paraguaios entregaram oficialmente o convite ao senador Renan Calheiros. É o presidente do Congresso Nacional que define quais são os integrantes brasileiros do Parlasul que vão acompanhar a eleição, marcada para o dia 21 de abril. O Paraguai espera retornar ao Mercosul após a eleição do novo presidente. O país está suspenso do bloco desde o impeachment de Fernando Lugo, há um ano. A questão é agora o Paraguai reingressar no Parlasul definitivamente. A meu ver, nós tivemos um afastamento do Executivo, mas esses parlamentares não têm nada a ver com o golpe militar, porque foram eleitos especificamente para atuarem no Parlasul. E nós precisamos, de uma vez por todas, recompor o Parlasul com o Paraguai, com a Venezuela, com a Argentina, com o Brasil e com o Uruguai. O Ministério da Saúde estima a existência de aproximadamente 7 mil tipos de doenças raras que afetam de 6 a 8% da população. São enfermidades pouco conhecidas pelos médicos e que recebem poucos investimentos para pesquisas e tratamentos. Um projeto em análise no Senado pode melhorar esse quadro. A matéria estabelece um percentual fixo no orçamento da União para estudo das doenças raras. O filho de Roberto sofre de uma doença rara, a epidermólise bolhosa. Começa o surgimento de bolhas na pele. Essas bolhas criam sangue, estouram e ficam em carne viva. Então a gente tem que vir fazer uma limpeza, fazer um tratamento, mas hoje a rede pública não oferece um tratamento para esse tipo de doença. A doença genética atinge uma pessoa em cada 50 mil e é pouco estudada. 2 anos e meio indo em médico, de médico em médico. E os médicos olhavam para a gente e falavam assim, não sei o que seu filho tem, não sei. Um projeto do Senado pretende estimular a pesquisa das doenças raras ou negligenciadas. O texto original do senador Eduardo Suplicy previa a criação de um fundo com 50 milhões de reais por ano. Mas o relator mudou a proposta e incluiu o tratamento dessas doenças no Programa de Fomento à Pesquisa em Saúde. É o CT Saúde, que já existe no orçamento da União. Em 2011, o orçamento reservou 70 milhões de reais para o CT Saúde, mas apenas 47 milhões foram executados. O senador Sérgio Souza propõe que 30% dos recursos do programa sejam aplicados na pesquisa de remédios e no tratamento de doenças raras. As indústrias farmacêuticas, elas não têm interesse em desenvolver pesquisas para medicamentos específicos para o tratamento dessas doenças, porque o custo de uma pesquisa para um medicamento pouco usado é o mesmo do custo de um medicamento usado em grande monta pelo cidadão, pelo povo de um país. Este pesquisador da Universidade de Brasília acredita que o dinheiro vai incentivar novas pesquisas. Provavelmente não é suficiente, mas sem dúvida é um estímulo muito importante para o crescimento do país nessa área. Laboratórios que desenvolvem pesquisas, eles não se interessam muito por doenças em que, na verdade, não vão exigir tratamentos, dos aspectos de uso continuado.
como é a linha preferencial de pesquisa desses laboratórios, porque tem um rendimento econômico muito maior. Roberto, que é diretor de uma associação para pacientes com doenças raras, defende a aprovação do projeto. Veio como uma luva, porque um centro, vamos colocar um centro de pesquisa, um investimento, você investir em informações, capacitar aquela pessoa que está em linha de frente. Então isso é tudo, isso vai abrir portas. O Senado em Dia termina aqui. Daqui a pouco, às 9 horas, você assiste à sessão plenária não deliberativa. Enquanto isso, fique com a nossa programação.